A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado pela sua audiência e por você estar sempre nos assistindo. Muito obrigado por esse privilégio que você nos dá. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, que está registrado aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos acompanhar o que diz a palavra de Deus? Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Que versículo tão simples, mas muito impactante, e Deus fala profundamente conosco através da sua poderosa palavra. Isso mesmo, através da sua santa, gloriosa e poderosa palavra. Aqui Paulo está escrevendo aos irmãos em Corinto, aquela grande antiga cidade, que tinha muitos habitantes, tinha muitos judeus convertidos ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, para fazer a diferença naquele mundo tão vil como no dias de hoje, Paulo dá aqui uma tonificação nessa carta, nessa epístola para os irmãos. Ele está dizendo da diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quando Paulo está falando que nova criatura é porque quando o homem, lá no início de tudo, está registrado na Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 3, o homem desobedeceu a Deus comendo do fruto proibido, ele desobedeceu e por causa da desobediência veio a morte. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus ali por causa da sua desobediência. Por que o homem era imagem e semelhança de Deus? Porque o próprio Deus diz em Gênesis capítulo 2, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus, ao fazer o mundo inteiro, ficou tão satisfeito que depois dele fazer o mundo inteiro, ele pensou, vou fazer algo que coroa a minha criação. Vou fazer algo que pareça comigo, que eu olhe e me sinta feliz. E Deus fez o homem. Por que o homem se parecia com Deus? Porque Deus é eterno. Deus é Deus para sempre. E Deus fez o homem para viver eternamente. Só que em Gênesis capítulo 2, versículo 17, existia uma ordem de Deus. Olha, de tudo que tem aqui no jardim, todas as árvores, de todos os frutos vocês comerão, mas menos da árvore que está no meio do jardim. É a árvore da ciência do bem e do mal. Vocês não poderão comer dela. Não vão comer do fruto dela, porque o dia que comeres, morrereis. O homem vivia eternamente, até antes da desobediência. E o que caracterizava o homem sendo imagem e semelhança de Deus? É porque ele estava na dispensação da inocência. Não existia maldade, não existia inveja, não existia ódio, não existia doença, não existia nada de ruim. O homem era 100% puro, 100% inocente, não tinha culpa de nada. O homem não pecava, por isso que ele era imagem e semelhança de Deus. Mas após a queda, após desobedecer, o que aconteceu? A morte entrou no mundo. E consequência do pecado, a morte entrou no mundo. E depois que a morte entrou no mundo, o homem deixou de ser eterno, perdeu a imagem e semelhança de Deus. Passou também a sentir dores, com dor e suor do corpo, do rosto, Com o suor do rosto você vai agora se alimentar.
o homem foi expulso do jardim, Deus disse para ele: você vai comer do fruto do suor do seu rosto. Você vai ter que suar. Ou seja, o homem passou a sentir fadiga, cansaço, e também tudo começou a ficar difícil para o homem. A mulher passou a sentir dores, tá? Para gerar filhos. Ela passou a sentir dores. Então a dor, a doença passou a fazer parte do mundo logo após a desobediência do homem. O homem desobedeceu a Deus e colheu um fruto terrível da consequência da desobediência. Então, quando o homem vem para Cristo, ele recebe de volta a imagem e semelhança de Deus. Por isso Paulo fala: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse tudo que se fez novo, Paulo dá um conselho aos irmãos em Éfeso. Está registrado no capítulo 4, versículo 22 até o 32. Olha o que diz, o que acontece na vida daquele que se converteu, o que ele fazia e o que ele deixa de fazer. Olha só: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do seu engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então, aqui está o retrato do homem convertido ao Senhor Jesus, tá? Existe um paralelo entre a conversão do homem e também a criação do mundo. Vamos fazer um paralelo? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora vamos fazer um paralelo com a vida do homem, tá? Tratando-se de Gênesis capítulo 1 e também falando do homem sem Deus, sem ter aceitado a Cristo como Salvador. Olha o que Paulo escreveu também aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 21. O homem sem Deus, ele está em trevas. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seu discurso se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. O homem sem Jesus, ele é ingrato. Ele não sabe reconhecer o poder de Deus. Não sabe agradecer a Deus por nada. Não agradece pela vida, pela saúde, pelo emprego, pela casa, pela família, pela vida, por tudo que ele possui aqui na terra. Ele é ingrato constantemente. Ele prefere se dobrar diante de ídolos, de imagens, do que se dobrar diante de Deus e agradecê-lo por tudo que tem feito. O homem sem Jesus, ele é um verdadeiro ignorante espiritual e está morto espiritualmente, tá?
Olha o que Paulo diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Como que o ímpio conhece a Deus? Vou te dizer. Salmo de número 19 vai dizer para nós agora como que o ímpio sabe que Deus existe. Vou fazer questão de ler para não errar. Salmo 19, verso de número 1. Olha o que a Bíblia diz. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Gente, mesmo a pessoa dizendo que é ateu, ela tem que declarar que existe alguém que criou toda essa belezura, os céus, o mar, as estrelas, o sol, tudo que existe se move nessa terra, alguém tem que ter feito. E o ímpio que não aceitou a Jesus, ele se torna ingrato por quê? Porque ele não reconhece Deus nas coisas que são criadas. As coisas criadas não são para ser adoradas. Pelo contrário, é para você reconhecer que há alguém superior que criou e que fez todas essas coisas. Aí sim você deve adorar quem é superior, o Criador. Mas o ímpio, ele não glorifica a Deus, ele é ingrato. Nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. Coração duro, cheio de trevas, tá? E a Bíblia diz, fazendo um paralelo, no período da criação, que a terra era sem forma e vazia. É o retrato do homem sem Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. O homem sem o Espírito Santo, sem Jesus, ele é sem forma, ele é vazio. E existe um vazio existencial dentro da alma de cada ser humano que só é preenchido pelo Espírito de Deus. Só é preenchido pelo Espírito Santo. Agora veja um detalhe aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a parte final diz, vou ler o versículo todo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, assim como também a vida do homem sem Jesus é só trevas, trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós encontramos o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, é que o Espírito Santo já estava presente para, assim, atuar quando Deus ordenasse para que todas as coisas fossem criando e acontecendo, o Espírito Santo já estava agindo. Assim ele age na vida do homem. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, vai dizer que é o Espírito Santo que age na vida do ser humano para que ele aceite a Cristo como Salvador. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus irmãos, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Assim é o homem sem Jesus. O Espírito Santo fica palestrando, conversando, convencendo ele, até ele aceitar Jesus como Salvador. O Espírito Santo é educado. Ele faz como Jesus faz. Jesus estava lá na porta da igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Jesus dizendo, Apocalipse 3, 17, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus não é invasor de alma. Deus não é invasor de corações. Ele só entra onde ele é convidado e é permitido. Fora isso, ele não entra. Então, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando o Espírito de Deus estava aqui no início da criação se movendo,
Ele estava criando o ambiente para tudo ser criado perfeitamente. É o Espírito Santo que trabalha para que o pecador se arrependa dos seus pecados e se converta ao Senhor Jesus Cristo, tá? Quem não nasceu de novo está em trevas. Eu li Romanos capítulo 1 e o versículo 21. Agora vamos ler Efésios. Paulo também escreveu aos irmãos em Éfeso, tá? Efésios capítulo 4, versículo de número 18. Olha a vida do homem sem Deus. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Quantas descrições negativas tem aqui na vida daquele que ainda não serve a Deus. Olha, a primeira, entenebrecidos no entendimento. O entendimento de quem não aceitou a Jesus como Salvador, os pensamentos, são somente coisas impuras, é trevas, obscuridade, só obscuridade. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, não tem nada a ver com Deus, totalmente mortos espiritualmente, desalinhados, totalmente separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Por que existe a ignorância no sentimento e no pensamento deles? É porque estão entenebrecidos, cheios de trevas. E também por quê? O que causa isso? O final do versículo diz, pela dureza do seu coração. Então, o homem, antes de se converter, antes de aceitar a Jesus como seu Salvador, a vida dele é trevas. A vida dele é trevas. Só pratica a maldade. Só pratica coisas ruins. Eu vou ler aqui para você Gálatas, capítulo de número 5. Olha o que é a vida do homem sem o Espírito de Deus. O que ele pratica. Quais são os frutos que ele produz e quais são os seus comportamentos costumeiros. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha quanta coisa podre, quanta coisa imunda, quanta coisa suja que aqueles que não têm ao Senhor Jesus praticam. É uma lista vil, é uma lista totalmente nojenta, é uma lista de práticas abomináveis, tá? Porque quem está nas trevas pratica todas essas coisas. Mas só que, vendo um segundo paralelo, quando o homem agora se decide aceitar a Jesus como Salvador, existe um paralelo entre a criação e o novo nascimento. Qual é o segundo paralelo? Está em Gênesis capítulo 1, versículo de número 3. Olha o que acontece quando o homem se decide aceitar a Jesus. E disse Deus, Gênesis 1, 3, haja luz, e houve luz. Agora, da mesma forma, a luz de Deus ilumina o coração humano. Glória a Deus! O homem que aceita Jesus como seu Salvador
passa a ser iluminado pela luz de Deus, que é a glória de Deus. Vejamos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você vê um detalhe aqui, tá? É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento. Você lembra que eu disse aqui, naquela referência anterior, que quem não tem a Cristo, os pensamentos é somente de trevas, são entenebrecidos? Agora é o contrário. Quem tem a Jesus, seus pensamentos são iluminados, o seu andar é totalmente diferente, tá? Habita agora dentro dele a luz, tá? Agora vamos para outra referência que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo de número 18. Olha o que a Bíblia diz: para abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, de sorte entre os santificados pela fé em mim. Preste atenção, olha a diferença, o que acontece com aquele que agora é nova criatura em Jesus Cristo. Os seus olhos espirituais são abertos, porque quem está sem Jesus está cego espiritualmente. Ele anda tateando, ele não sabe onde pisa, não sabe para onde vai. O cego não sabe para onde está indo. Quantos milhares e milhares e milhares de pessoas que estão cegas no pecado e não sabem para onde estão indo. Mas graças a Deus que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo abre os nossos olhos. Olha o que diz mais: e das trevas os converteres à luz. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, as trevas saem do nosso interior, saem da nossa mente, saem do nosso coração, saem da nossa vida e agora passa a habitar a luz. Glória a Deus. E outra coisa interessante, e do poder de Satanás a Deus. Automaticamente, quando as trevas saem, nós somos desligados do poder de Satanás, somos agora ligados no reino da luz. Somos desligados do reino das trevas e somos automaticamente incluídos no reino da luz. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, Satanás perde o domínio sobre nós. Satanás perde o domínio sobre a vida daquele que se decide aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, a fim de que recebam a remissão dos pecados. A palavra remissão significa comprar de volta. A palavra remidor significa aquele que compra, aquele que outrora um dia foi livre e está no mercado de escravo, ele vai lá e compra e deixa a pessoa livre novamente, tá? A palavra remidor significa libertador, aquele que compra escravos e liberta. Foi o que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. O que está registrado em Isaías 43? Vamos ler? Isaías 43 vai falar do remidor. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe o que Deus está falando com Israel através desse texto, desta profecia de Isaías? É que Deus comprou Israel de volta. Israel ficou escravizado um bom tempo
nas garras de Faraó, no Egito, mas foi Deus quem resgatou Israel com mão forte. E outra, todo escravo perdia o seu nome de identificação. Ele ficava sem o seu nome, virava um indigente, perdia o direito de ser chamado como pessoa. Todo escravo era tratado como objeto. Todo escravo virava objeto. Era tratado como coisa. Mas depois da conversão, olha o que aconteceu. Aleluia! Depois da conversão, em Atos capítulo 26, versículo de número 18, olha o que a Bíblia vai dizer: a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Glória a Deus! Acabou o tempo da escravidão. Agora passa a ter um novo nome. Agora você passa a ter uma identificação. Qual é o novo nome? Filho de Deus. E qual a maior bênção? A liberdade. Não existe coisa melhor do que a liberdade. Então, quando o homem aceita Jesus, acaba o domínio das trevas. Assim como o segundo paralelo que eu expliquei, Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, é retirado de dentro para fora todo espírito do engano, todo espírito das trevas, sai da vida da pessoa. Glória a Deus. Agora vamos para o terceiro paralelo do que acontece na criação, tá? E o que acontece na vida do homem convertido ao Senhor Jesus. Estamos fazendo um paralelo de Gênesis capítulo 1. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Glória a Deus. Aqui, a terra passou a produzir. E todo homem que aceita Jesus, ele também produz vida, produz nova vida. Vamos conferir? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele produz uma nova vida. Olha o que diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que coisa interessante. Nós, então, passamos a viver para aquele que morreu e ressuscitou. E passamos a produzir vida para as outras pessoas. Olha o que está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo de número 14. O que nós produzimos quando nos convertemos ao Senhor Jesus? É luz. Isso mesmo. Nós passamos a produzir luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos e para todos aqueles seus seguidores que quem está com ele é luz do mundo. Por quê? O mundo é trevas. O mundo é lugar de densas trevas e escuridão. Quem não está com Jesus está nas trevas e está morto espiritualmente. E qual é o papel e a finalidade da igreja aqui na terra? É luz, é iluminar, é ser luz para aqueles que estão nas trevas. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada. O Senhor Jesus está dando um exemplo aqui, que uma cidade, quando ela está edificada,
em um lugar alto, numa montanha, principalmente quando se está de noite, é difícil esconder ela, porque ela fica toda iluminada. E qual é o lugar da lâmpada? Qual é o lugar da luz? Em qualquer ambiente, qualquer lugar. É sempre em cima. Onde se coloca as lâmpadas nos cômodos das nossas casas? É sempre no teto, para que ilumine todo o ambiente. A luz sempre tem que estar no lugar alto. E qual é o lugar do cristão? É nas regiões celestiais. Paulo escreveu, tá? Em Efésios, capítulo 2, que Cristo nos elegeu e nos colocou nas regiões celestiais. Então, o lugar da lâmpada é sempre em cima. E qual é a finalidade da luz? A luz, ela ilumina e retira as trevas. A luz, ela ilumina e retira todas as trevas. Vou ler para você Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem exalta é Deus. Quem coloca em lugares altos é Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós aprendemos aqui, à luz da Bíblia Sagrada, que quem é luz sempre está em lugar alto. Você recebe uma promoção. Você sai da sarjeta do pecado e vem para o pedestal de Jesus Cristo. Você sai da sarjeta da prostituição, vem para o pedestal da santificação de Jesus Cristo. Ele te coloca no lugar, no nível mais acima. Você sai do pedestal do furto, do roubo, da feitiçaria, do engano e vem para o pedestal. Você sai da sarjeta do diabo e vem para o pedestal de Jesus Cristo, que é o lugar mais alto que nós podemos estar, que é o lugar da santificação. Ele nos elegeu e nos colocou nos lugares celestiais. E por que nós somos a luz do mundo? Olha, nós só podemos gerar luz se tiver a luz de Jesus em nós. Em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5. Olha o que o Senhor Jesus disse. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós passamos a produzir vida. Nós passamos a produzir frutos. Por que nós passamos a produzir vida? Porque só produz vida quem tem vida. Por que o casal, quando se casa, tem suas relações íntimas e deste fruto amoroso nasce um outro filho? Porque duas vidas geram outra vida. Aí nasce essa criança. Assim é o cristão, quando ele tem saúde espiritual, ele ganha almas para Jesus. Ele não é estéril, não é uma árvore murcha, não é uma árvore seca. Ele tem vida em Jesus. Por isso que Jesus disse: estais vós em mim e eu em vós, este dá muito fruto. Tá? Quem está em Jesus tem desejo de ganhar almas para ele. Glória a Deus. Então, terceiro paralelo é que quem aceita Jesus, ele começa a produzir. Agora, segundo a luz da Bíblia agora, o quarto paralelo, sede fecundos, Gênesis 1:28. Sede fecundos é que eles iam gerar muitos filhos, iam multiplicar. Sede fecundos e multiplicai, tá? Veja que quem aceita Jesus,
ele ganha almas e ele não se contenta só com aquela quantidade de almas. Ele quer ganhar mais, muito mais e muito mais. Glória a Deus. O novo homem produz o fruto do Espírito. Isso mesmo. Vamos ver Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então vejamos que, para quem está em Cristo Jesus, ele começa a produzir os frutos do Espírito. Assim como o quarto paralelo, o Senhor diz para o casal ser fecundo e multiplicar. Quem está em Jesus Cristo, ele não se contenta em fazer somente aquilo que está fazendo para Deus, ele sempre quer mais, ele quer fazer mais, porque o objetivo dele é gerar, é ganhar almas para Deus. Quanto mais ele se enche do Espírito Santo, mais vidas ele vai ganhar para Deus. Amém? Glória a Deus. E o quinto paralelo é que a imagem de Deus é resgatada no homem quando ele aceita Jesus como Salvador. Isso mesmo. A imagem de Deus no homem é resgatada quando ele aceita Cristo como Salvador. Vejamos em Gênesis capítulo 1, 26, quando Deus criou o homem perfeito ali que ele era, né? Está bem registrado que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O homem recebeu poder de dominar. O homem nasceu para ser eterno. O homem nasceu inocente, ou seja, puro, sem pecado, sem doença, sem risco de morte. O homem era a imagem de Deus. Perdeu no capítulo 3 de Gênesis por causa da desobediência. Mas todo aquele que aceita Cristo como Salvador, a Bíblia diz que esta imagem é resgatada. O homem passa a ser imagem de Deus novamente. Mas é só para quem aceita Cristo como Salvador. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, na mesma imagem do Senhor Jesus Cristo. Recebemos a imagem e semelhança de Deus. Provérbios 4, 18, a Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aí o crente passa a viver uma vida de aprimoramento. A cada dia ele vai se aperfeiçoando. Os carrapichos antigos vão deixando ele. Ele vai se santificando cada vez mais. Cada vez mais que o tempo passa, mais ele vai vivendo a graça de Deus e abandonando as práticas mundanas e as práticas abomináveis que entristecia o Espírito de Deus. Ele deixa tudo para trás e passa a viver uma vida de santidade. Cada dia ele quer ser mais santo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quando é que vai chegar o dia perfeito? É o dia do arrebatamento, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 50, quando nossos corpos serão corpo eterno,
Nunca mais a morte vai penetrar nos nossos corpos. Nunca mais vai ter poder da morte abater os salvos, que teremos o corpo glorificado. Diz aqui 1 Coríntios 15, versículo de número 50 em diante. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No dia do arrebatamento, glória a Deus, nós receberemos um corpo de glória. Seremos semelhantes a Jesus Cristo. Isso mesmo. Assim como Cristo é, nós o veremos. E assim como o corpo dele é, nós teremos também o nosso corpo glorificado. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Seremos semelhante a ele, com corpo de glória, um corpo ressurrecto. Não terá mais nenhuma dor, não terá mais nenhuma influência de doença, nem influência da morte. Nosso corpo vai ser um corpo glorificado, como o corpo de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o é, o veremos. Assim como ele é, nós o veremos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, o homem tem a imagem de Deus resgatada. E para finalizar, em sexto lugar, porque em quinto lugar eu falei que o homem recebe a imagem e semelhança de Deus novamente, né? Em sexto lugar, ele recebe descanso. Todo homem que aceita Cristo como Salvador, ele recebe descanso. Descanso na alma mesmo, de todo sofrimento, de tudo aquilo que te angustia, te deixa para baixo. O céu começa aqui, para quem começa a ter compromisso com Deus aqui na terra. O céu começa aqui. Olha só, Hebreus 4:3, parte A. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Todos os que têm crido na pessoa bendita do Senhor amado, têm entrado no repouso. Você passa por aflições, nós passamos por angústias e aflições aqui nessa terra? Sim, mas passamos com Cristo. E essas coisas não nos abatem e não nos deixam para baixo. Por quê? Porque nós já passamos a desfrutar do que é o céu, começando por aqui. Jesus disse isso em Mateus 11, versículo 28 ao 30. Olha o que o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então, neste sexto paralelo, a Bíblia diz que após Deus ter criado todas as coisas no sétimo dia, ele descansou. Então, eu quero fechar esse paralelo entre a criação e a nova vida com Cristo, né? A conversão do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Não é isto que está aqui? Gênesis capítulo 2, versículo 3, perdão. Gênesis 2, 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Resultado para quem se entrega a Cristo é descanso. Quero profetizar sobre a tua vida à luz da palavra de Deus, que tem descanso para você. Tem descanso de Deus para a sua vida. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, decida-se, aceite ao Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém.